Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Mais Faz. O meu podcast, o seu podcast, o nosso podcast. Eu sou Vitor Maga, médico, ginecologista e professor. Estou aqui em mais um episódio com uma convidada muito especial, né? Essa primeira temporada é sobre sexualidade. E agora eu vou explicar quem é essa minha convidada. Ela é médica e ginecologista obstetra pela Faculdade de Medicina do ABC. Ela também é médica especialista em patologia do trato genital inferior pela Universidade de São Paulo. Não, pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Ela é também médica do Grupo Fleury, do Hospital Sírio-Libanês, colposcopista, né? Faz os exames todos de prevenção e rastreamento do câncer do colo. E ela também é minha amiga de todas as horas. Ela é mãe da Tereza, uma menina fofa, princesa Homem-Aranha. É a maior princesa Homem-Aranha que vocês vão ver. Ela é uma cozinheira de mão cheia, daquelas que faz ravioli na mão, molho artesanal, cozido por horas e horas, e faz um jantar para 30 pessoas, assim, ó, sem descabelar um fio. Né? Ela é amante de política, de fofoca, de arte e comportamento, uma grande devoradora de podcasts e talvez a pessoa que mais me incentivou a ter um podcast, por isso que ela está hoje aqui. Ela é crítica gastronômica dos melhores rolês de São Paulo e a minha companheira de almoço de todas as quinta-feiras no maior e melhor PF desse Brasil. Seja bem-vinda, Silvia Carmandayan. Pronto, posso levantar e ir embora, gente. Obrigada. Era isso que eu queria ouvir. Obrigada, Sil, seja amor. bem-vindo. Acho que esse episódio é o episódio que mais raiz que a gente teve até hoje. Porque a Silvia é minha amiga pessoal, gente, né? E eu Muito amiga. eu tô trazendo ela aqui porque eu falei, Silvia, a gente precisa conversar. A gente precisa levar os nossos papos de quinta-feira. Calma, deixa eu me posicionar aqui pra ficar mais... A gente precisa levar os nossos papos de quinta-feira para o podcast. Por quê, pessoal? Vou explicar para vocês o porquê que eu trouxe Silvia aqui. A gente fala muito de relacionamento, a gente fala de gênero, a gente fala de sexualidade, a gente fala de maternidade, a gente fala sobre tudo isso. E eu gosto muito da visão dela sobre tudo isso. Por quê? Porque ela é médica, ginecologista, então ela também trabalha com mulheres. Ela é mulher, então ela tem uma grande rede de amigas. Ela tem uma família onde as mulheres são... Bruxas. Bruxas? Né? Todo mundo lá é... Mas tem um poder de comunidade feminina ali, né? Sim, sim. É uma coisa ancestral. Eu acho que lá o negócio Tem, não tem? Tem. Só nasce mulher. Quer dizer, agora minha irmã quebrou, né? Mas 3 gerações, 4 gerações, só menina. Só mulher. É uma família, assim, onde o feminino é muito, muito bem trabalhado. E, acima de tudo isso, é uma pessoa muito bem resolvida com a própria libido. Bom, muito obrigada. Então, Silvia, acho que pra gente começar o nosso papo, vamos lá. É assim, queria saber um pouco sobre como você vê hoje a libido feminina e por que talvez você seja uma pessoa bem resolvida com a libido quando você conversa com as pessoas e com as pacientes e com as amigas. Bom, obrigada pelo esse convite maravilhoso. Tô super honrada de estar aqui. Eu amo seu podcast e eu me sinto assim confortável em falar isso, porque se tem uma coisa que eu entendo é podcast, porque eu sou muito consumidora de podcast e eu amo seu podcast, eu escuto todos, eles são ótimos, eu aprendo com seus podcasts, que nem eu aprendo com as nossas conversas de quinta-feira, né? Eu também. Então, a gente tem uma troca maravilhosa em relação a isso. Em relação à sexualidade feminina, à libido feminina, né? Eu não sei se eu não vou me colocar nessa posição de que minha libido é ótima, né? Eu acho que o que aconteceu foi que eu tive uma questão logo no início de um privilégio. Eu venho de uma família de médicos, minha mãe é médica, meu pai é médico, mas isso também acho que não quer dizer muita coisa, porque tá cheio de gente que é médico e tem uma mente fechada. Mas eu tive uma formação desde pequena em que a sexualidade era uma coisa que fazia parte do dia a dia. Então todo mundo conversava, todo mundo falava, né? Então nunca foi um tabu, assim, sabe? Na verdade, nada na minha casa foi um tabu. Desde pequena, tudo que você podia falar, eles podiam não concordar, mas era tudo muito conversável. E eu tenho 2 irmãs mais velhas ainda, né? Então, os pequenos tabus que tinham, elas já vieram antes de mim e já meteram o pé na porta. Então, não pode dormir com o namorado em casa. A minha irmã mesmo, não pode dormir? Por que não pode dormir? Então, isso já tinha sido já tinha sido desconstruído quando você chegou. Exato. Então, quando eu cheguei, a terceira ainda, né, já tinha a maioria das coisas, se tinham, os poucos tabus que tinham, já tinham sido construídos. Então, conforme você vai crescendo, a sua sexualidade vai aflorando, eu sempre tive muito amparo, eu sempre tive muito diálogo, né? Então, eu acho que a partir disso, eu acho que foi a construção de uma
sexualidade que não era um tabu, de que não era um pecado, né? De que tudo bem falar sobre qualquer coisa, tudo bem trazer suas dúvidas. Fui muito amparada, né? Muito assessorada. Aquilo então que a gente vê, muitas famílias, né, e muitas mulheres contam pra gente que talvez role um movimento de cercear a libido, onde o desejo não pode ser colocado em pauta, não pode ser discutido na mesa de jantar. Pelo que você tá falando, na sua família não foi o... E O oposto. foi o oposto? Foi o oposto, né? Pra minha família, a libido era uma coisa que ela era valorizada. Né? A minha mãe, hoje em dia, até hoje, minha mãe é médica ginecologista, que nem eu já falei, e ela até hoje vira e fala, ai, mãe, tá ruim o relacionamento, mas como é que tá em relação à sexualidade? Aí você fala, mas por que isso? Porque isso é importante, entendeu? Porque isso tem que ser conversado, isso tem que ser falado. Então ela conversa sobre a sexualidade dela, que já é uma senhora, jovem, né? Mas sobre a dela, sobre a nossa, sobre a de todo mundo, com muita naturalidade. E, cara, é interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas hoje em dia estão nesse movimento de que quanto mais você falar de sexualidade, ou se você falar de sexualidade, você vai incentivar sexo, né? O que é uma coisa que a gente sabe que é descabido, mas é totalmente oposto. Então, se a gente pegar, por exemplo, o meu exemplo de pessoa que desde sempre teve muito contato e muita abertura para falar disso, eu não tive. Eu comecei a namorar lá com uns 15, 16 anos, mas eu não... Apesar de achar, de 15, 16 anos já ser uma idade em que você pode transar e tudo mais, eu tinha tanto conhecimento, né, e tanto acesso à informação de que isso não aconteceu logo de cara. Eu falei, não, acho que não é a hora ainda, não tô preparada. E demorei lá, fiquei uns 2, 3 anos namorando, fazendo exatamente as coisas que eu queria, mas transar não foi uma coisa que aconteceu logo de cara, entendeu? Justamente porque eu tinha informação de que eu ainda não estava pronta para aquilo. E quando aconteceu foi de uma maneira muito agradável, muito legal, com uma pessoa super importante. Então, esse acolhimento, né, essa troca que você tem, não, é justamente, eu acho que, né, você se respeitar e isso acontecer da melhor forma possível, né? É uma prevenção não de transar, porque se você realmente estiver pronto e quiser transar, por favor, seja bem informado sobre isso e vai fundo. Mas também para não, cara, não é agora. E eu tenho várias amigas minhas paciente que fala exatamente isso, sabe? Começa a namorar com 14 anos e acha que não tem que nada. E às vezes né? era tanta repressão também que o movimento de ter a primeira relação sexual, ou até a experimentação sexual e tudo mais, vem às vezes até como uma rebeldia de autoconhecimento, né? Exato. É muito legal. Vocês viram que dessa vez não sou eu que estou falando, tá? De educação sexual. Porque a gente sempre bate nessa tecla, né? E a gente conversa muito sobre isso, porque esse papo de que a gente conversar com adolescentes e vai incentivar, né? Cara, não é bem assim. Não. Porque quando você tem informação sobre aquilo, e uma das coisas que a gente faz na educação sexual de adolescentes é justamente perguntar para eles isso. Quando você acha que é o melhor momento para uma primeira relação? Né? Tem gente que não trabalha com adolescente, é sempre assim. Todo mundo tem opinião sobre a vida dos adolescentes, sobre o comportamento deles. Mas ninguém para 15 minutos para conversar com um adolescente sem dar pitaco, sem criticar e sem falar que odeia adolescente. Sim. Mas quando a gente para ouvir os adolescentes, eles trazem isso mesmo, né? De que muitos falam, não, eu não me sinto preparado. Sim. E você que teve todo, então, esse apoio, acolhimento, esse amparo para poder dizer, tinha mais propriedade, talvez, para falar, pô, eu não tô me sentindo confortável ainda. E eu adorei ser adolescente, eu adoro adolescente. Talvez porque eu acho que eu lembro de todas essas descobertas e não foi uma coisa... Claro, a adolescência sempre tem as mudanças da vida e as sofrências que fazem parte. Mas eu sempre achei que valeu a pena, sempre achei que tava ficando melhor, sabe? Então... E é legal você falar isso, porque o mote do podcast, você sabe, né? Você acompanhou a confecção, Todos os a concepção, né? Quando a gente concebeu o nome e tudo mais. Fala Mais Faz vem daí, da sociedade, da nova geração. Fala e não faz, né? E aí você traz esse negócio, que, cara, é importante a gente falar e também fazer quando a gente se sentir confortável. Porque pode ser que tenha alguém que assista ou então ouça o nome, que é como se fosse um podcast propagandista. Faça, não fique só falando. Na verdade, não é isso. A gente está aqui tentando olhar para esse fenômeno de por que as pessoas estão falando e por que estão tendo tanta dificuldade. Aí eu vou te fazer uma pergunta. É assim, na sua adolescência você fala que sempre houve esse movimento de conversar sobre e tudo mais. Tem gente que fala, não, isso vai incentivar. Você acha que isso pode ter até, na verdade, feito você segurar um pouco mais, de tanto que você tinha liberdade para falar disso?
não vou falar total, mas porque eu vou explicar, né? Eu acho que eu até já te contei essa história. Cara, que nem, né? Na minha casa era uma coisa que era super aberto, super discutível, tinham poucos tabus, na verdade, se tinha algum, eu realmente não me lembro. Mas, então, quando eu comecei a, né, entrar em contato com a minha sexualidade, né, eu não tinha nada, quando comecei com a minha rebeldia de adolescência, não tinha muito para o que inovar, entendeu? Ou o que chocar meus pais, porque tava todo mundo lá conversando sobre tudo. Eles acolhiam todas as Acolhiam. demandas quando você queria. Eles não concordavam com muita coisa, eles falavam, isso a gente não concorda, davam muito limite, isso é importante falar, né? Não é que podia tudo, não podia tudo, e davam limite sem dó nem piedade, quando precisava. Mas, assim, escutar, eu tinha amigas minhas que iam jantar na minha casa, e até hoje, elas falam, nossa, mas vocês conversam, né? A gente conversa muito, a gente briga muito também, mas a gente conversa muito. E aí, quando eu cheguei lá naquela fase da rebeldia da adolescência, eu falei, como é que eu vou chocar essa galera? Como é que eu vou fazer isso? E na minha casa ninguém era batizado. Eu falei, vou ser batizada. Aí a minha mãe falou, vai ser batizada? Eu falei, vou. A minha mãe falou, tá bom. Vai lá. Batizou. Aí tá bom. Falei, não, vou fazer a primeira comunhão. Primeira comunhão? Vai lá. Fiz primeira comunhão. Tá ótimo. Aí eu comecei a acordar de domingo pra ver a missa do Padre Marcelo. Minha mãe, nossa, tá ficando sério isso aqui, né? A menina vai ficar religiosa mesmo, vai virar freira. Eu falei, não, tá bom. Aí eu comecei a namorar. Aí quando eu comecei a namorar, eu falei pra minha mãe, vou casar virgem. Aí minha mãe falou, não, pera, agora a gente vai ter que conversar sobre isso. E aí eu consegui o que eu queria, que era, acho que era dar um choque, assim, sabe? Falar, olha lá, né? E aí, depois, né, ela chamou gente da minha família que tinha casado virgem para falar da experiência catastrófica que isso causava, né? Mas, enfim, não acho que retardou nem nada, coisa do tipo. Eu acho que eu consegui o que eu queria, que era chocar. Mas eu acho que depois disso, continuou no movimento que sempre foi, de autoconhecimento e acolhimento. Então, não sei, eu acho que talvez tenha retardado um pouco isso? Eu acho que não, na verdade. Eu acho que a orientação e o acolhimento faz com que não aconteça nem antes nem depois. Mas muito provavelmente na hora que tem que acontecer. E da melhor forma, né? Eu amo essa sua história. Eu já conhecia, tá, gente? Mas é que eu queria que ela contasse aqui pra vocês. Mas sabe por que eu amo essa história? Porque eu acho que ela é um objeto ótimo pra gente avaliar o quanto muitas vezes os adolescentes trazem coisas da construção e do entendimento deles também para testar a família, para testar o limite da família e testar o amor da família. Total. Às vezes a gente recebe os pais assim, você precisa conversar com meu filho, eu trouxe na consulta porque tá acontecendo isso, ou isso, aquilo. E às vezes essa fuga ou essa estratégia que eles usam para poder chocar os pais e tudo mais, vem através da sexualidade. E às vezes os pais ficam com muito medo, muito receio, e a gente fala, às vezes é só uma fase, às vezes ele só está tentando experimentar as coisas, né? Não é invalidando aquele movimento, você estava num movimento de entender sua religiosidade, mas depois de um tempo você percebeu que aquilo era um movimento muito mais para chamar a atenção da sua família do que para algo que realmente era constituinte seu, e que poderia ser que você tivesse descoberto uma religiosa e falado, não, eu vou casar virgem e estava saudável. Mas e aí eu casei grávida. Corte seco, casou grávida. Fomos de casar virgem para casar grávida. Que nem a minha mãe. Mas é legal isso. É legal porque mostra o quanto também a relação que a família tem sobre a discussão da libido permite esse espaço de troca, né? Porque se sua mãe naquele momento tivesse falado, tá bom, faz o que você quiser, ela te conhecendo também entendeu que era um movimento de chamar a atenção dela. Sim. Né? E conseguiu acolher e depois de um tempo você percebeu que era só algo que você queria a atenção dela e não necessariamente que era e foi ótimo, adorei ser batizada, adorei fazer primeira comunhão, adorei até as missas do Padre Marcelo, sou fã dele até hoje. Mas acho que foi uma fase mesmo, assim, sabe? E acho que veio com esse intuito mesmo de chocar. E isso que você falou, da gente querer testar os nossos pais, da gente querer ver o limite, eu vejo isso como é que ela tem 3 anos, e é meio que todo dia, eles querendo, né? Pede desculpa, mamãe não devia ter feito isso, agora pede mais alto. Não, mamãe não vai pedir, entendeu? Então eles estão toda hora lá testando a gente, né? E aí você vai contornando, educar é muito difícil, né? Depois que a gente tem filho, hoje em dia eu vejo, mas como é que vocês fizeram? Porque acho que cai naquilo de que vai ter um manual, né? Sim. De que vai ter todas as respostas, daí no dia a dia ali você olha e fala, tá, como que eu resolvo isso aqui?
né? Qual que é a estratégia, Sim, né? e a gente acha que os nossos pais têm todas as respostas, né? Até hoje, quando eu tô numa cilada, eu não sei o que que eu faço, eu falo, não, vou ligar minha mãe. E eu lembro que uma dos primeiros pânicos que eu tive quando eu engravidei foi como é que eu vou fazer quando ela quiser alguma questão, ela vai me ligar, eu vou fazer o quê? Aí a única coisa que me tranquilizava é, ai, vou falar, fala, liga pra sua avó. Que eu não sei, mas é isso, né? A gente não tem todas as respostas, né? A gente vai contornando. Acho que isso é algo muito importante falar para as mães, né? Mães não têm todas as Não respostas. temos todas as respostas. Mas é legal você falar isso, porque mostra que a gente estava lá discutindo sua adolescência e tudo mais. Eu tô te usando aqui como um, um relato selvagem de própria experiência, mas para a gente ir cortando. Mas eu realmente, porque eu gosto muito das reflexões que você sempre trouxe sobre a sua sexualidade e sobre libido. Até porque quando a gente pensa na nossa adolescência, eu e Silvia, a gente tem praticamente a mesma idade. A gente viveu o mesmo momento. 23 anos. 23. E a gente viveu um momento que era diferente. A informação sobre sexualidade, a discussão sobre sexualidade não era o que tem hoje, né? Não, não O era. primeiro episódio foi com o Jairo Bauer. Se vocês não assistiram, por favor, vão lá conferir. É Né? ótimo. E se vocês não conhecem o Jairo ainda, o Jairo é maravilhoso até hoje, né? Desde quando eu acompanhava ele na adolescência, ele faz um trabalho maravilhoso de educação e sexualidade. E a gente acompanhava o Jairo. Muito. Né? E você sente que também mudou isso? A nossa adolescência, a gente lidava com a sexualidade de uma forma muito diferente do que a nova geração lida. Total, total. A gente teve, né? É o que eu falo, se você pegar. A gente não tem 23, gente, apesar da gente parecer, né? A gente tá com 34. Se você pegar as pessoas 10 anos a mais, com 44 anos, eu acho que não muda tanto, né? Em questão geracional. Vão ser um pouquinho mais. Vão gostar de umas outras musiquinhas, etc. Tá, mas até isso dá pra gente conversar. Agora, se você pegar as meninas, os meninos e as meninas 10 anos mais novo, 24 anos, aí já é outra coisa. A gente sabe que a gente dá aula na faculdade pra eles, né? Então é outra geração, por quê? Porque é quando a gente estava terminando a faculdade que chegou mídias sociais, WhatsApp, e isso mudou, acho que por completo o jeito que a gente se relaciona como sociedade e não ia ter como também sexualmente. Então a sexualidade, eu acho que ela mudou muito e eu vejo muito essa mudança por causa dessa mudança geral de tanto Instagram, WhatsApp, né, internet. A gente não tinha isso. A gente fez uma faculdade inteira sem isso. É legal você falar isso, porque a libido feminina, nesse recorte aí, tem também o recorte da internet, do consumo, das mídias sociais e tudo mais. E às vezes, quando a gente tá falando de libido feminina, eu fico com medo. Eu fico com medo da gente cair naquela coisa que a medicina fala muito, de como se quase toda mulher tivesse uma dificuldade muito grande de libido e como se toda mulher tivesse que precisar ser muito convencida, querer ter alguma coisa e tudo mais. E eu acho que com o discurso hoje, com acesso à informação, isso mudou um pouco das mais jovens. Mas talvez tenha levado elas para um extremo, de que elas até se forçam muito a ter muito mais vontade do que às vezes elas mesmas têm. O que você sente em relação a isso? Eu acho que a gente está vivendo na época dos extremos, né? A gente está vivendo na época de libido todos os dias, 3 vezes ao dia, acorda com libido, dorme com libido, pensa na sua libido. Sua libido tá em dia? Como é que tá a sua libido? Tem que transar todos os dias, tem que transar, mas tá transando toda semana? Tem que transar... E a gente também tá naquele movimento de que você não precisa ter libido, você não precisa, sexo não é importante. Que nem a gente tá vivendo o movimento do parto normal a qualquer custo, ou então cesárea agendada. Então a gente tá vivendo, acho que essa época de extremos, 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 e eu acho que sempre é o caminho do meio. E acho que quanto mais você tem autoconhecimento e tudo mais, você vai saber que não é nenhum nem outro, e que a sua libido é a sua libido, você vai entrar em contato com a sua libido. E na verdade é isso, parecendo que eu falando aqui, né? Ai, minha libido é maravilhosa, etc. Parece que eu sou a maior transarina do mundo. E não é isso. Legal você justamente, é assim, eu não precisar, até quando você não tá com a libido no talo, é você falar, tá tudo bem, entendeu? Você tem um contato tanto com a sua libido pra você virar e falar, uau, tô no momento da minha vida que isso cabe mais, tem mais espaço. Ou tô no momento da minha vida de que eu tô colocando minha energia em outras coisas e tudo bem. Eu acho que a libido ela pode estar em várias coisas, né? Você pode dançar de uma maneira muito legal, você pode ir num show e ver... E também você pode praticar sexo com a sua libido maravilhosa.
não dá pra gente colocar toda essa expectativa que a gente coloca hoje. Senão fica uma coisa muito pesada. A gente tem que experimentar a libido em vários lugares da nossa vida e também respeitar a frequência que ela aparece quando a gente acha que ela tem que aparecer entre quatro paredes, entendeu? Porque é aquele movimento, né, de que a atividade sexual ela se torna uma daquelas atividades que a gente tem que cumprir ao longo do dia, né? Então é a rotina da blogueira, que ela acorda às 5 da manhã, daí Sim. faz o yoga, daí contempla o sol, daí faz o alongamento e o não sei o quê, aí faz o skincare, daí daí prepara o próprio alimento, daí come, prestando atenção, presente, movimento presente. Daí você vai pondo todas as tarefas, não cabe em 24 horas, né? Não, aí você coloca uma criança aí, pronto, acabou. Não tem mais nada. Fim. Aí a gente vive pra criança, né? Eu tô brincando, não é assim, mas dificulta. Mas né? não é assim mesmo? Ou às vezes Às é assim. Você coloca um resfriadinho ali, ó, é assim, entendeu? Foi uma tossezinha, uma febrícula. A criança, ela melhora tudo na sua vida e ela dificulta tudo na sua vida, né? Então, é exatamente isso, né? Melhora tudo, dificulta tudo. É ônus e bônus. Ônus e bônus. Porque Ônus e são bônus. várias fases da vida, né? Quando a Rebeca veio aqui, assista um episódio da Rebeca. A Rebeca. Então, a Rebeca, a gente falou sobre fases da vida da mulher. Aham. Então, a gente falou aí um pouco da nossa adolescência e você viveu essa questão você comentou agora da maternidade e tal. Você viveu gestação e puerpério, né? Às vezes, não sei se você sente isso, hoje em dia se fala mais, muito podcast e tal, mas a gente não falou aqui nesse podcast ainda sobre... Não teve ninguém aqui grávida. Não, até agora, as mulheres que passaram por aqui, acho que, na verdade, todo mundo que passou por aqui, ninguém tem filho. Uau! Exato. Olha Você é a lá! primeira convidada que tem filho. Agora eu entendi por que eu estou aqui. Você é a Entendi. completude de tudo, né? E você é obstetra também. Sim. Esse atravessamento da sexualidade com antes de engravidar, gestação, puerpério, o que você sente que a gente foi preparado para isso? A gente fez a mesma formação, mas a gente tem contato com outras residências e tal também. Sim. Você acha que o ginecologista, o obstetra, está sendo preparado para trabalhar a sexualidade da gestante, De da forma, puérpera? a gente não é preparado para trabalhar a sexualidade da não gestante. Quem dirá da gestante, né? Não, eu acho que... Eu costumo falar que eu sou outra médica depois que eu tive filho, mas na verdade eu acho que eu sou outra pessoa depois que eu tive filho, sabe? Eu tenho muito carinho pela pessoa que eu fui, eu abraço ela, eu gosto dela, mas hoje em dia eu já sou outra pessoa, né? Uma coisa que muda completamente a vida. E uma das coisas que mais mudou foi a minha medicina, né? Ainda mais eu que trabalho com isso, não tem como, assim, eu sou outra pessoa. Eu lembro que eu assessorando sobre amamentação, hoje em dia eu falo, ai meu Deus do céu, vamos voltar no tempo, né? Porque para mim foi uma questão super difícil amamentar. Então, foram várias coisas, né? Em relação à sexualidade na gestação, para mim foi assim, né? Mas eu não gosto nem tanto de falar isso, porque eu sei que isso não é realidade para a maioria das pessoas. Eu acho que isso passa, e por que eu tô falando então se eu não gosto de falar, né? Porque passa também do meu processo de gestação, além de eu não ter tido nenhuma grande complicação, ter sido uma gestação muito tranquila, eu me amei muito gestante. E eu acho que isso é uma coisa que não acontece com a maioria das pessoas, entendeu? Ai, mas por que você ficou mais... Eu não sei se eu fiquei mais bonita ou coisa do tipo. Mas eu me achei uma potência da natureza. Eu falei, meu, eu olhava pra galera e falava, vocês não têm noção do que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo um cérebro. Tô fazendo, tipo... Nesse entendeu? momento aqui tem um momento fígado, aqui, um cara, pâncreas sendo formado. Exato. Eu tinha uma noção de que, cara, meu, tô fazendo uma... Eu realmente, assim, né, achei aquilo sensacional. Então, eu fiquei com muito amor por mim mesma, assim, sabe? Eu falo que criar um filho já é mais difícil, mas se fosse ficar grávida, eu gostaria de ficar grávida todos os anos. Entendeu? Você gostou de ser grávida? Amei, amei, amei. Amava aquela barriga, aquela sensação de bebê mexendo. Achei muito legal. Achava a sensação que eu tinha que eu nunca estava sozinha, entendeu? Então eu ia dar plantão até de madrugada e falava, meu, tô com uma pessoa aqui que vai ser legal, entendeu? Então eu gostei muito. E eu acho também que todos os hormônios da gestação me deram um boost na minha sexualidade que foi sensacional, assim. Foi um capítulo à parte. A gente vê isso acontecendo na maioria das vezes? Não. Mas também por quê? Porque na minha criação, eu acho que me foi passado uma aceitação com o meu corpo muito legal.
Entendeu? Então não é tipo, você é linda, você é maravilhosa. Mas em relação à nudez, por exemplo, isso é uma coisa muito tranquila. Na minha casa, a nudez nunca foi tabu, entendeu? Então a gente não era nudista, todo mundo caminhando pelado, não era isso. Mas nunca foi uma questão de trocar roupa ou coisa do tipo, um problema. Uhum. Então, ao longo da minha vida, claro, teve adolescência, que eu tinha umas vergonhas, etc. Mas eu sempre fui ensinada a gostar mais da coisa que. Você gosta do seu cabelo? Então valorize seu cabelo, entendeu? Então, quando eu fiquei gestante, tinha coisas no meu corpo que eu não curtia? Tinha. Pô, tinha aquela barriga, sabe, sensacional. Então, ao longo da minha vida sempre foi isso, tipo, vai gostando do que vai valorizando o que você vai mais gostando. O que mudou bastante no puerpério, né? No puerpério aí é punk. E como obstetra, porque de certa forma, eu sei que você reconhece até esse privilégio, porque você teve uma boa construção dessa feminilidade, Aham. né? Eu acompanhei todo esse seu processo, então eu via o quanto você estava conectada. E é importante porque a gente sempre, quando desenhou o podcast, a gente tinha medo de que ficasse no discurso palestrinha mesmo, sabe? Sim, Ame sua gestação e tudo mais. Mas você, eu vi isso, eu acompanhei, era real. Você realmente estava emocionada de eu estar tava feliz. de estar confeccionando ali Sim, um rim, entendeu? De sim. estar confeccionando dois pulmões. E só que às vezes a gente sente, na prática, né, da obstetrícia, às vezes a gente sente que esse discurso está rodando por aí, e muitas mulheres não sentem isso. Cara, mas eu acho também que a gente não sente isso, não é nem só porque a gente tá gestante, o corpo tá maior, a gente ganhou uns quilos, porque a gente tá sempre se comparando hoje em dia com aquela imagem da modelo perfeita do Instagram. A gente tá sofrendo muito isso em todos os momentos da nossa vida. Você pega as meninas, meu, adolescentes, os parâmetros que elas têm de beleza, esse negócio de filtro do Instagram é uma coisa que eu já aboli, não uso mais. Porque não dava, entendeu? Você fica escrava daquilo e você não se gosta mais de nenhum jeito, independente da maquiagenzinha que você coloca e que você sempre achou que te dava um up. Uhum. Então, acho que a gente tá sendo esse negócio que eu acho que mudou muito nas outras gerações e para nós também a gente foi afetado. Que a gente tem agora um dispositivo na mão 24 horas por dia mostrando pra gente uma imagem que não é real, né? Ou tem pessoas que vivem para ter aquele corpo, ou então muito filtro, muito Photoshop, e a gente se cobrando pra ter aquilo lá. Não vai acontecer, entendeu? Ainda mais a gente que hoje em dia a gente é cobrada pra tudo, né? E a gente que vê, né, diferentes realidades, diferentes Brasis, né? Brasil, acho. Acho que existe um plural. É Brasis, né? Porque é com Brasil, Zil, L. Zil, Zil. Brasils! Enfim. Vários Brasis aí, por aí. A gente sabe que não é a realidade de todo mundo. De Sim, conseguir se conectar com essa maternidade, de conseguir se conectar com a gestação, de conseguir entender o próprio corpo e valorizar, e também como ao redor disso a coisa está estruturada, né? sim. Será que tem um relacionamento legal? Tem uma rede de apoio? Tem uma Total. construção familiar? Aquela gestação foi desejada, estava querendo ficar grávida ou não estava querendo ficar grávida. Tem tudo isso. Acho que isso é a premissa inicial, né? Como é que como é que tá a relação com o que vai acontecer depois? Se ficar grávida era a última coisa que você queria no mundo, quando você engravida vai ser difícil ficar legal com o seu corpo, porque você não tá legal com nada, né? Porque daí, às vezes, essa cobrança de manter. Porque é importante isso, né? A gente quer que as mulheres consigam olhar para a própria sexualidade, também grávidas e no puerpério, mas não que isso seja mais uma opressão, né? Além de Exato, tudo aquilo que exato, você tem que fazer, você tem que ser a transarina, né? exato, Porque senão se torna exatamente. mais uma coisa do checklist, Exato, né? exato. Acho que a gente tá aqui para falar que se você não tem vontade de absolutamente nada em relação a sexo quando você tá grávida, tá tudo certo. Porém, se você tem vontade de fazer qualquer coisa, também tá tudo certo. E a gente precisa falar isso, né? Porque durante muito tempo a grávida foi colocada num lugar onde não podia nada. Se a gente for pegar historicamente, você pega a Leila Diniz, que foi pra praia e simplesmente colocou um biquíni com aquela barriga maravilhosa dela, ela foi escorraçada. Por quê? Porque a barriga da mulher durante muito tempo foi um sinal de que ela tinha transado. Então você não podia mostrar aquilo porque, claro, como se fosse um pecado, Uhum. né? Então ainda hoje a gente, tudo bem, a gente melhorou, a gente mostra nossa barriga grávida, a gente faz ensaio gestante, coloca no Instagram, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu ainda acho que tem essa questão de, até mesmo os parceiros, né? Quando a gente traz pra nossa consulta no pré-natal, fala, e aí, como é que tá a libido? Não tô fazendo nada, doutora, não tô fazendo nada. Mas você pode, se ela quiser, se quiser, tá tudo certo, entendeu? Então a gente tem que desconstruir isso que também, que se você quiser, também pode, né? Se não quiser, não precisa, se quiser, tá tudo certo.
Então, E eu acho que isso acaba impactando muito, né? Eu vejo no pré-natal assim, que às vezes o próprio parceiro, às vezes elas reclamam pra gente, né? A gente fala assim, não, ele não me procura. Ah, ele uhum. fica noiado, ele acha que vai fazer algum mal pra Eu já gestação e ouvi tudo até que, mais. tipo, ai, não, é sexo a três. Eu falo, gente, não. É, mas eu acho que traz isso, porque eu acho que a gestação também, ela tem algo, principalmente a gente que é uma sociedade latino-americana, católica, né? Machista, Tem algo misógina. de sagrado. O corpo da mulher é quase que o corpo da Virgem Maria, é algo muito sagrado. Então, não pode associar com nada de sexo, Sim, né? Tem exato. um filme, Munique, que é do atentado de Munique e tal. O filme, nem lembro do resto do filme, mas eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme, a primeira cena é um casal transando e ela tá grávida. E eu E achei aquilo ser, aquilo, tipo, e grávidas transam. aquilo interessante, porque eu era bem mais jovem, né? Sei lá. E eu falei, nossa, colocaram uma grávida transando, Olha né? isso. Então é muito louco, porque a concepção que a gente tem de sexo é para engravidar, ainda é uma visão muito reprodutiva. E aí a grávida ela já tá grávida, então por que Não que tem ela pra quê? para que ela Pra vai quê? transar, né? Exato. E às vezes o companheiro também de deixar de olhar aquela companheira dele como uma mulher Porque eu desejante acho que ele também, também foi né? construído, né? É o que você falou, você lembra desse recorte desse filme até hoje. Ai, porque a gente, da mesma forma, inclusive, se a gente for falar de sexualidade masculina, meu Deus, dá uns 3 podcasts, né, pra gente tentar contribuir aí com a melhora do mundo, principalmente do mundo hétero, porque do macho hétero é uma desgraça. Eles são formados, vocês são formados, né, à base de filme pornô. Uhum. Eu desconheço um filme pornô que tem uma grávida transando, né? Nem tô falando que acho que tenha que ter, não é isso, mas é que a gente tem um extremo oposto disso, Não, e entendeu? se tiver algum filme pornô com uma grávida transando, vai ser uma coisa extremamente do fetiche, né? Um nicho, né? Aquela discussão que a gente estava tendo sobre a prateleira do amor, né? Uhum. Sobre a grávida, ela tá num lugar também que, quando ela é desejada, ela tá desejada no sentido de fetiche, senão ela não é uma mulher desejada, É, né? como tudo, né? Inclusive Partilheira do Amor, né? Escutem e leiam a Valesca Zanella, uma psicóloga sensacional. Vamos tentar trazer ela aqui? Vamos, vamos, vamos. Já Eu faz o convite para ela. Valesca, sou sua fã. O Vitor também sou fã dele. Então, vocês precisam se conhecer, que vocês vão assim, ó, né? Impulsionar um ao outro. E eu acho que é exatamente isso. Se a gente for falar de sexualidade feminina, a Valesca, ela coloca exatamente, ela faz essa metáfora do amor, né? Colocando as mulheres todas numa prateleira, e a prateleira ela é misógina, ela é racista, ela é etarista, e ela é colocada lá onde a mulher, né, que é desejada, a mulher onde tem o melhor lugar na prateleira, na nossa sociedade que tem todos esses problemas, é uma mulher branca, uma mulher magra, uma mulher jovem, né? E aí, o que ela coloca também, que eu acho muito interessante, é ela falando que a gente, como mulher, a nossa sexualidade, ela é construída a partir do desejo masculino. Então, eu, para me sentir desejada, alguém precisa me desejar. Eu, para me sentir bonita, alguém tem que falar que eu sou bonita, né? E aí ela elenca, né, a complexidade do raciocínio dela, eu não vou conseguir reproduzir aqui porque ela é genial. Mas a partir do momento que você delega a sua sexualidade para o outro, já é um problema gigantesco. Ainda mais que se você delegar para um homem branco hétero, Jesus amado. Vai ficar muito complicado. Então a gente tem que chamar a nossa sexualidade pra gente, né? A gente tem que chamar a nossa libido pra gente, a gente tem que aprender a se gostar, a gente tem que fazer terapia. Enfim, é difícil desconstruir tudo isso. Eu não acho que é uma coisa que é fácil, mas eu acho que é uma coisa que é extremamente necessária. Mas quando você fala isso, a gente percebe pelo episódio que a gente fez na parada. Quando a gente começou o podcast falando de libido, a gente começou a receber uns comentários. Porque talvez essa libido, essa sociedade que fala muito de sexo e faz pouco, talvez exista um recorte aí. E é isso também que a gente vai começar a tentar entender. Será que esse recorte não é um recorte heterossexual? Será que esse recorte também não é um recorte branco, classe média? Porque também tem isso, né? E a Sim, gente tem muitos mundos dentro do nosso sim, a mundo, gente vive numa né? bolha, né? E aí, no episódio da parada LGBT, a gente ouviu isso, que a população LGBT tá com uma libido bem aflorada. Que talvez pela história é diferente da história da população heterossexual. É uma população que viveu uma repressão muito maior e agora está conseguindo mais espaço. Sim. Então, conseguindo espaço também, saindo da repressão, talvez essa libido possa existir, né? Uma libido que foi reprimida uma vida inteira.
Então, entender esses outros recortes é importante. Quando ela fala da prateleira do amor, que existe isso aqui assim também, talvez, eu fiquei analisando quando eu li sobre, e daí ouvi ela falar, não ter problema de libido também, será que é um privilégio? Ou ter problema de libido talvez seja por conta do contexto de privilégios? Porque assim, a gente está Você tá analisando aquilo, só de você estar analisando aquilo, você já tá privilegiado, exato. Exato, É, sabe? Porque se você tem todas as outras coisas da sua vida estão em ordem, daí talvez você se dê o direito de ter um problema de libido ou não ter um problema de libido, né? sim. Agora, se você está numa situação muito mais difícil, igual a gente está falando, de uma gestante que não tem rede de apoio, está numa gravidez indesejada, tem que trabalhar, tem uma condição socioeconômica difícil, às vezes Aham. ela pode ter libido, não tô falando que ela não pode ter, mas É se ela, mais se ela difícil, não né? tiver libido, será que também não é um contexto de que... Total. A gente pode pegar até o exemplo da Rebeca, maravilhoso, das pizzas, né? Da libido feminino e das pizzas. Se você não tiver, cara, se sentindo legal, num bom relacionamento, quiçá fazendo exercício físico, com uma alimentação balanceada, com autoconhecimento, tudo isso contribui para a sua sexualidade, né? Então, realmente, né? Se você estiver grávida, sem rede de apoio, sem desejo de estar grávida, pensando em como é que você vai sustentar aquela criança, você acha que em que momento a sua libido vai entrar lá? E isso, assim, isso vale para gestante, mas isso vale para todo o resto também, né? Então, a libido feminina é uma coisa extremamente complexa e sempre que eu falo isso, eu gosto de fazer o contraponto também extremamente maravilhosa, né? Porque senão a gente fica só nesse grau de complexidade de que, ai, mulher é muito difícil. Não, mulher é difícil, mas mulher é maravilhosa, né? Eu vim de uma família, que nem você falou, né? De um universo muito feminino e eu tenho essa sensação, sabe, de que como é legal ser mulher. Eu sou muito fã disso. Então, sempre que vão falar, ai, mas é muito difícil, mulher, é muito difícil, mas vale a pena. Você acha que o mundo está preparado para a libido feminina? Porque acho que também tem isso. Talvez a gente problematize e considere ela tão complexa, porque uma mulher bem resolvida com a própria libido, talvez ela seja um problema para a sociedade. Acho que assusta, né? Eu acho que principalmente o homem hétero não tá sabendo lidar ainda com a libido feminina, né? Uma mulher com uma libido em dia, que fala sobre sexo de uma maneira aberta, que sabe o que quer, da forma que quer e quando quer, não é ainda, acho que, aceita e bem vista, né? É uma mulher devassa, e é só uma mulher com uma sexualidade em dia, né? Acho que ainda a Valesca deve falar disso lindamente. Eu acho que assusta. Acho que a gente melhorou, se você for com a gente, estava apedrejando Leila Diniz por mostrar uma barriga na praia. Então acho que a gente evoluiu. Uhum. Mas ainda tem muita coisa, né, para acontecer, para melhorar. Porque eu acho que quando as mulheres têm essa sexualidade bem resolvida, uma libido bem resolvida, eu já vi isso e já vi homens falando isso também, porque tem uma coisa do jogo sexual também, da conquista, do relacionamento. E às vezes uma mulher. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu comparo com o mundo gay. No mundo gay é muito papum, né? E isso tem mudado aos poucos, mas em geral, aplicativo de relacionamento é bora fuder? Bora transar? Bora. É Uhum. isso, entendeu? Sim. É assim, manda foto. Manda foto não é de rosto que ele quer. Entendeu? Ele quer é isso. Entendeu? Manda foto da bunda, manda foto do pau, é isso que. E aí é muito papum. E a gente sente que no relacionamento hétero a construção é diferente. E se você tem uma mulher, às vezes, muito. Ela tá clara, ela quer transar. Às vezes parece que para alguns caras, quando ela fala, não, eu quero transar, vamos pro game. Daí ela fala, mas Sim. não vai ter nem aquele desafio, aquela coisa toda. Sim. Talvez. Eu não sei se o cara tá mais interessado nela ou às vezes sabe, Entendi. Na na conquista, no caça. joguinho. É. Acho que sim, mas eu também acho que a sexualidade, né, funciona de mecanismos diversos para homens e mulheres, talvez. Então eu acho que talvez não, né? A gente sabe que o que estimula, né, a libido, a sexualidade masculina, eu acho que é diferente para a feminina. Então a gente tem essa mulher maravilhosa que ela quer bum papum, mas eu não acho que é a maioria das mulheres. Também acho que não. Então não é nem que ela quer um joguinho, eu não acho que é isso, mas eu acho que as coisas que estimulam a libido feminino não é uma foto de
né, uma piroca. O que estimula... Uma berinjela lá Não é, entendeu? por baixo, assim. Exato, ou pode até ser, mas eu não acho que na maioria das vezes seja isso, né? E a gente tem estudo isso mostrando, né? Você Sim. coloca lá uma mulher na frente de um computador mostrando imagens, vídeos, e o homem também é a mesma coisa, e o jeito que a sexualidade e a libido funciona não é a mesma coisa. E eu acho que também a gente tem que falar que justamente a gente tem que saber disso para pensar, por exemplo, na questão dos aplicativos, que eu não tô querendo falar mal deles ou não, mas eu acho que o aplicativo ele trouxe um pouco disso, entendeu? Então, para a mulher, ela pegar, olhar o aplicativo, você sair, me relacionar, transar e etc. Acho que cada vez a gente está fazendo mais isso, e o que eu vejo no consultório é uma galera achando que tá tudo bem, tá com a sexualidade, eu sou super bem resolvida, faço o que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, será que tá bem resolvida com isso? Você tá lidando bem com esse sexo casual que você tá fazendo? Às vezes sim, mas eu acho que não na maioria, mas talvez em grande parte das vezes não, sabe? Eu acho que a gente tá vivendo esse extremo também de tipo, vou lá, vou fazer e... É isso que você quer? Você tá pensando nisso? É isso que... E acho que muitas das vezes não é. Eu acho até polêmico falar isso, É porque... Até porque eu sou homem e sou ginecologista e trabalho com sexualidade feminina, mas eu vejo isso para mulher e para homem também. Acho que depende de orientação sexual. Eu acho que é muito individual de cada um. Então, como a gente tem um movimento hoje de liberdade sexual feminina, para que as mulheres se conheçam, para que as mulheres se masturbem, para que tenha autoconhecimento, existe esse movimento. Mas eu volto para aquele ponto do que o indivíduo deseja, né? Então, às vezes, quando você dizia lá que você estava muito feliz em estar gestante, com aquele corpo, com aquela concepção e tudo mais, dá pra ver que quando você fala, existe libido ali, existe Sim, tesão. exato. E eu tenho medo de quando a pessoa não se conhece, quando não existe autoconhecimento, ela fica lá consumindo conteúdo. Fala, né? Porque é isso, todo mundo tá falando. Ela fica consumindo conteúdo, ela põe na listinha, preciso transar, preciso isso, preciso aquilo, preciso saber todas as posições. E eu vejo muita gente se machucando nesse processo. Exato. É o de férias com o ex, né? Que a gente sempre dá de exemplo. Exato. Será que aquela galera lá tá bem? Eu sempre fico me perguntando isso. Os episódios que eu vi, eu sempre falo, será que essa galera tá bem? O próprio episódio eu acho que já mostra que tá bem até a página 2, porque é uma mistura eu gosto de de assistir, tá, gente? Porque é uma avaliação lá, é um escapismo, é um entretenimento. E não tô falando mal das pessoas que viveram aquilo, mas elas colocaram numa condição da gente avaliar a vida delas, que é o reality. Que nem vão avaliar a nossa aqui agora. Exato, o que tá exposto na internet é essa vida, esse é o game, né? E comentem, quer ridículos? Comenta, aproveita. Então, assim, o que acontece? A pessoa, eu vejo assim, é um reality para que as pessoas transem e o tablet do terror vai fazendo justamente situações para mexer com afeto. Porque imagina um reality show que todo mundo transa com todo mundo e ninguém se importa. É um reality pornô. Ninguém ia estar no Hot, não ia estar na MTV, entendeu? Você ia ficar assistindo, sabe o que você pegou? Ia ser um reality de grande suruba. Só existe conteúdo, só existe roteiro, porque as pessoas que estão ali não estão lidando tão bem assim com o sexo casual. Elas se envolvem. Concordo total. Entendeu? Então fez talvez uma leitura maravilhosa. eu seja cancelado aqui nesse momento, tipo, cala a boca, nada a ver, mas eu acho que é isso, porque não tô dizendo, tem gente que lida muito bem com sexo casual, e eu sinto que muitos homens lidam muito bem, e só que muitas mulheres, né, muitas mulheres também lidam muito bem, tá? Mas muitas mulheres acabam vendo se machucando. Exato. Porque elas se colocam nesse negócio de, não, beleza, eu sou empoderada, sou sexualmente livre, eu sou bem resolvida com a minha libido, vou ter sexo casual. E daí começa a ter relações que ela começa a se machucar. Exato, concordo total. Total, é isso. Concordo total. E eu acho o seguinte também, né? A gente também tá vivendo uma geração que tem muito medo do envolvimento, né? Tem muito medo... E quando eu falo relacionamento, as pessoas já acham que é tipo uma aliança no dedo, ou um contrato de fidelidade. E pode ser que seja isso, mas pode ser também se relacionar, tipo, conversar, trocar uma ideia, sair pra jantar, ir no cinema, ir no teatro, né? E eu acho que tudo isso, de novo, estimula a libido feminino. Então, a partir do momento que você sai com uma pessoa num aplicativo, se você sair de lá e for exatamente, tipo, não, hoje eu quero transar, pode ser que seja legal, mas ao mesmo tempo também, depois logo você descobre que a pessoa não era uma babaca. Um babaca. Querendo ou não, eu acho que sexo é uma troca de energia muito importante.
Será que você tá querendo trocar essa energia com todo mundo? Será que se você não saísse e conversasse um pouco, você ia virar e falar, não, não, né? Uhum. E os homens, eu faço a leitura contrária também. Então, tipo, não vou me envolver com ninguém, não vou conversar com ninguém. Eu acho que eles estão muito fechados para o envolvimento por medo, talvez. Não sei exatamente o que. Você pode fazer uma leitura do universo masculino melhor do que eu. A sensação que eu tenho, tanto da minha vivência como eu fui criado como uma pessoa hétero, né? E Uhum. hoje sou um homem gay, me entendi gay, é, e também das coisas que eu estudo de sexualidade, a primeira coisa que eu vejo é a questão da inteligência emocional, né? Os homens, eles não são autorizados a sentir as coisas, Uhum. né? Eles são... A gente sempre fala isso, que quando a gente trabalha inteligência emocional, muitas vezes quando você está trabalhando sexualidade do casal, o cara nunca teve um espaço para ele realmente falar. E mesmo às vezes entre as rodas, às vezes nem com o próprio amigo, Uhum. né? Tipo, melhor amigo, e daí você fala, cara, você tá sabendo o que tá acontecendo com a vida dele e fala, cara, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Sim. Valeu. Então, assim, parece que é como se os homens tivessem dois sentimentos. Tô puto e tô zoado. O que que você tá? Tô puto. E a outra situação, tô puto. Tô meio zoado. Mas o que que é tô puto, tô zoado? Eu estou frustrado por causa disso, disso, disso. Estou Sim. triste por causa disso. Estou sentindo falta, tal, tal, tal. Estou me Sim. sentindo carente. Para um homem É ter poder... emoção, né? É reconhecer as próprias emoções. E eu acho que o sexo, durante muito tempo, para os homens, foi utilizado como quase um depósito de emoções mal resolvidas. Um escape. Quando chegava no final do dia que o cara quer dar uma, eu sempre falo isso na consulta com os pacientes, com os casais e tal, que é assim, quando a pessoa procura uma relação sexual, o que realmente ela está procurando? Uhum. Porque às vezes a relação sexual, ela só é a forma daquilo que ela está procurando, né? E eu sinto que muitos homens buscavam a relação sexual como depósito de emoções. Não é De uma tipo, troca, né? não, é assim, eu tô muito feliz porque eu consegui atingir a meta no trabalho. Eu quero dar uma para comemorar. Eu tô muito puto porque o meu melhor amigo, sei lá o que, a gente tretou e tal, tal, tal. Eu quero dar uma porque eu tô decepcionado. Mas eu não acho que existe essa conexão lógica de que, tipo, a libido tá aflorando por conta de um sentimento X ou Y. Sim. Então, acaba ficando uma coisa, uma libido alta, mas uma dificuldade de exprimir isso. E quando procura, às vezes, a outra pessoa, seja o companheiro ou num relacionamento hétero, a esposa, a companheira, por que que essa pessoa tá buscando sexo? Porque às vezes a gente busca sexo para querer se sentir amado, para se sentir desejado, para se sentir Gostoso. gostoso, para que alguém fale, caraca, você fode gostoso. Então, assim, a gente busca por Diferentes diferentes motivos, motivos. entendeu? Sim. E eu acho que isso não tá claro para as pessoas. Não que a gente precise ficar teorizando também, né? Hoje eu quero um sexo para com 3 gotas de amêndoa. Não é isso, entendeu? Mas ter uma inteligência emocional da própria sexualidade, eu acho que também é importante. Muito, muito. Quando eu penso na sexualidade masculina, e eu acho que a sexualidade masculina ela é criada à base do filme pornô, que eu acho que é uma das grandes desgraças da sexualidade contemporânea, né? Às vezes eu até falo, meu, coitados meninos também. Aí depois eu lembro que, né, existe o mundo é machista, hoje tem internet, a minha dó passa. Mas às vezes ela até volta. Porque realmente também, os meninos, né, não é fácil você também crescer com aquela ideia de que você tem que performar aquele tipo de sexo, que você tem que ter aquele tipo de desempenho, que aquilo lá que é o correto. Você não aprender a entrar em contato com as suas emoções, que nem você falou. Também não acho que. Eu acho que a masculinidade, né? A masculinidade não. O machismo, ele é tão nocivo pra gente, né? Pra mulher, quanto é pro homem, entendeu? O dia que a gente entender isso, que todo mundo sai perdendo, tirando uma pá de deputados que acaba se promovendo e ganhando visibilidade, Para isso. dinheiro e tudo mais com isso, a gente vai melhorar como sociedade, né? Porque vai ser bom pra todo mundo. Vai ser bom pra mulher, vai ser bom pro homem. Porque o homem também ele é oprimido, né? Então, É igual quando a gente fala das a gente é outras. mais. Não, mas quando a gente fala das estruturas, né? A homofobia, por exemplo, ela é praticada pelos héteros, mas ela também está dentro da comunidade LGBT. O racismo, ele é praticado pelos brancos, mas ele também está dentro da comunidade preta, porque é um fenômeno Social, estrutural, é. social.
Então a gente também tem que conseguir. E o machismo tá dentro disso também, Total. né? Tem Os muita homens mulher também. machista também. Muita mulher machista. Sim. Né? Uma dificuldade, às vezes, até. Eu sempre vejo isso, porque existe essa discussão. Por exemplo, quando a gente fala do esquerdomacho, do homem desconstruído também. Esse cara também, muitas vezes, ele também apanha. E daí ele também tá meio que num movimento. Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Assim, é o cara que ele tá lá, tá estudando e tudo mais, porque ele tá tentando ser um cara diferentão. E é aquilo, ele fica no discurso. E daí as meninas vão bater nele, porque ele tá tentando ser o diferentão, ele tá no discurso. Mas daí também, assim, como sair disso? Entendeu? Como ser um cara legal? Porque as mulheres hétero, elas estão querendo. Muitas querem um companheiro da hora, né? Eu acho que muitas querem, o que eu tento desconstruir isso, tanto pessoal quanto em consultório, é você não buscar tanto um companheiro e sim buscar outras coisas na sua vida. E quando aparecer uma pessoa legal, aí você vai querer se relacionar com esta pessoa, né? Porque eu acho que essa coisa de a gente ficar buscando um companheiro também passa por aquela coisa de que você, como mulher, você precisa de um homem para ser validada na sociedade. Uhum. E aí, muitas vezes, como diz Valesca, você acaba pegando um perebado, você acaba pegando um homem qualquer porque você precisa dessa validação social. E aí depois a gente consegue ainda aumentar porque você precisa ter filho, você precisa casar, você precisa ter filho, você precisa ter... Então, eu acho que assim, você quer um relacionamento legal? Putz, acho que isso é válido, talvez. Mas ele Mas tem que ser consequência da vida que. eu acho que você conheceu uma pessoa legal e aí você quer se relacionar com essa pessoa legal. E não você quer encontrar uma pessoa para se relacionar com ela. Entendeu? Ela fala uma coisa que é sensacional, a Valesca, que é os homens são ensinados a gostar de várias coisas, as mulheres são ensinadas a gostar dos homens. Então, quando a gente não está no relacionamento, a gente está procurando. Você vê a mulher solteira, parece que ela está procurando um homem. Você vê um homem solteiro, putz, ele tá lá gostando de várias coisas, saindo com os amigos, indo pro bar, fazendo o crossfit dele, entendeu? Então, eu tento desconstruir isso em mim e desconstruir isso nas pessoas que eu me relaciono, nas pessoas que eu assessoro no consultório, pra gente não querer esse relacionamento a qualquer custo. A gente querer muitas coisas e quando você encontra uma pessoa legal, talvez querer um relacionamento com ela. É fácil a desconstrução? Não, né? Não é nada fácil. Nada fácil, nada fácil. Eu acho que passa por leitura, tem que estudar, né? Primeira coisa você tem que construir, né, um alicerce lá, né, para você ficar depois às vezes como um mantra, repetindo aquilo para você, né? Às vezes demora para entrar. O que também Valesca, né, eu vou colocar aqui bibliografia Valesca Zanello. Ela fala uma coisa que realmente é muito verdade, eu sinto isso como mulher, é você conversar com as outras mulheres a respeito disso. Né? Então, às vezes, quando você tá com aquilo, você fala, não, eu já entendi a teoria, mas eu não tô conseguindo sair dela. Você compartilhar as experiências que você teve com as amigas, né, e ver que você não tá sozinha naquilo, melhora muita coisa. E aí você se frustra e sai da frustração. É terapia, né? Acho que assim, tem que fazer terapia. A terapia tinha que estar lá no Hall 1 da ANS, terapia. Todo mundo tem que fazer, não tem jeito, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas é autoconhecimento, né? Legal você falar isso, que eu assisti um vídeo da Mariana Armelini no Instagram e ela fala exatamente isso. A pessoa fala, eu vou dar um recado pra você. Você que fala assim, ai, eu fui no CrossFit, a minha terapia. Ai, eu fiz crochê. Não. Isso é seu hobby. Terapia é terapia. Terapia é Ah, mas terapia. lá eu esqueço de tudo, esqueço de quem eu sou. É justamente o inverso da terapia. A terapia é 1 hora da sua vida falando sobre você, sobre o que você fez, de bom, de ruim, as cagadas, o que você pretende fazer, o que você sentiu com cada coisa. Então é legal isso. Maravilhosa essa pessoa. Depois a gente comenta aí o link dela. É uma comediante muito boa. E eu acho que é isso. A terapia ela ajuda também a gente entender esses processos, né, de desejo. Uhum. E daí você falou leitura, terapia e a arte. Você vê a arte como uma ferramenta? Total. Vou fazer até o circuito CIL de cultura, né? Que são as coisas. Eu sou a louca também, né? De consumir cultura. Parte do meu income vai tudo pra isso. E aí eu acabo postando todo mundo. Por isso, por que você não avisou? Então, eu vou fazer um circuito CIL, eu aviso a galera na hora que eu compro, porque às vezes esgota super rápido. Mas agora você se lascou, porque agora você tá divulgando, as pessoas vão cobrar, entendeu? Vamos lá, vou tentar. Vou tentar, não, vou conseguir, né? Ou tentar também, né? Vou tentar porque, também, né? é Tenho isso, filho vamos pequeno, tentar, talvez né? eu não consiga mesmo.
Total, eu acho que a arte, justamente, é aquela coisa de às vezes você tá triste e não consegue chorar, e você vê um filme e você chora a sua tristeza através daquela pessoa que tá vivenciando alguma coisa parecida, né? E a arte é isso, né? Você vivenciar alguma coisa fora do seu corpo e é você ter experiências que você não teve. E é isso, tanto a dança, quanto o teatro, quanto o cinema, tudo, né? Eu acho que é exatamente isso. Ajuda, auxilia muito, muito, muito. Eu tenho, assim, experiências artísticas que foram Marcantes. foi uma catarse mesmo pra mim de algo que tocou tão fundo de uma coisa que precisava ser resolvida em relação àquilo, né? De eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha experimentado, vivenciado algo como isso, né? Sim, Por exemplo, quando a gente fala de emoção e de desejo, por exemplo, eu acho fantástico falar de desejo. Eu acho que a arte ela traz isso, porque a gente pode ser teórico, eu acho que é importante a gente, a academia, estudar, a ciência, trazer as coisas, mas a arte consegue trazer as coisas com um recorte que é diferente da ciência. A ciência faz pesquisa, faz trabalhos, a arte ela toca muitas toca. vezes. Então você pode ser o maior estudioso, que é aquilo que a gente falou, né, sobre o esquerdomacho, e mesmo os gays também, que super estudam sobre o feminismo e querem ser Ou ferramenta. mesmo a gente falando de sexualidade, né? Que estuda, 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 e aí depois na prática, e aí, você, né? Eu acho que a arte é uma É, ferramenta, né? Eu usei muito a arte para entender também o universo feminino, como ginecologista. Então, como que eu fiz, né? Eu nunca vou sentir, eu nunca vou saber o que é ficar grávida, eu nunca vou saber o que é amamentar, eu não sei o que é uma dor de cólica menstrual, mas eu precisei fazer um exercício de escuta. Então, eu acho que a escuta, quando você fala da roda de mulheres para ouvir outras pessoas, eu acho que o processo de escuta é algo que ensina muito a gente. sim, E em sexualidade, eu acho que é legal a gente ter um movimento do fala. A gente falar sobre as coisas é importante, mas é importante falar com verdade. Que a gente consiga ter um espaço onde a gente realmente traga aqui na mesa as nossas demandas. Porque tem uma reflexão que fica aqui, porque a gente. Eu bati aqui, desculpa, pessoal. Tem uma reflexão que fica, que é o quê? Se não fica numa palestrinha. E não é sim. fácil pra gente lidar com a libido, né? Nunca foi o objetivo a gente tá aqui, fala mais faz, e assim, como se hoje é o episódio dos transão, nossa libido tá lá em cima, entendeu? Ou correlacionar libido com frequência sexual. E a arte, ela traz isso, ela conecta. Eu usei a Sim, arte para entender vários mecanismos sim, femininos, de coisas que eu nunca ia conseguir, mas aquilo me tocou e eu falei, putz, talvez seja assim que se sente. Eu total. poderia ler vários livros de saúde feminina, de psicologia, é importante, mas a arte traz isso muitas vezes, Sim, né? De tentar se aham. conectar com isso. E eu acho que assim como o pornô, ele é uma pedagogia, né? A antipedagogia, talvez. Exato, mas ele está ensinando de uma certa forma Sim. como é para se comportar. Talvez a gente tenha que buscar outras formas de arte também Acho que que até já estejam. tenha, né? Eu acho que assim, a gente tá falando mal do pornô, mas a gente tá falando mal. Eu vi uma entrevista da Erika Lust essa semana, mas ela já é mais antiga, no podcast da Obvious, né? Conta pro pessoal quem é Erika Lust. A Erika Lust é uma cineasta, eu acho que ela é sueca, talvez eu esteja errada. Gringa. É uma cineasta que faz filme erótico voltado para o universo feminino. E eu achei extremamente interessante ela falando como é que ela começou a fazer isso, né? Ela é socióloga, ela consumia conteúdo erótico, filme pornô, e ela falava, ao mesmo tempo que aquilo me trazia um certo grau de excitação, eu sabia que aquilo lá tinha alguma coisa errada, sabe? Naquela violência, naquela agressividade. E eu me perguntava por que que as pessoas não faziam diferente. E até que eu virei e falei, mas pera, eu posso fazer diferente. E aí ela começou a fazer, ela tem a produtora dela, e ela começou a fazer os filmes dela voltado para o universo feminino. E aí você vê um filme Erika Lust, que geralmente é um filme pago, né? E tudo mais, é de outra coisa, não tem nada a ver com o pornô que a gente consome aí desde sempre, da forma que é feito, que ela mesma fala que nos estudos que ela foi ter para começar a produção dela, é quem é que está produzindo? É um homem hétero, branco, de 50 anos. Entendeu? Então a visão que a gente tem hoje do filme pornô é construído por esta pessoa.
será que é a melhor pessoa para formar a sexualidade de uma geração? Tenho minhas dúvidas, tenho minhas sérias dúvidas em relação a isso. Então eu acho que a gente tem que ser mais plural no universo dos filmes pornôs, né? É uma das coisas que se eu tivesse filho homem, por exemplo, eu ficaria extremamente preocupada, né? Quando ele começasse a ter interesse na vida sexual dele, na sexualidade dele, ele fazia a formação dele com base naquilo que eu acho que é prejudicial para as mulheres, não tenho a menor sombra de dúvida, mas para eles também, né? Porque hoje o acesso é muito fácil, né? O acesso é Uhum. muito fácil. E mesmo no filme. Porque o filme pornô ele tá trazendo a prática sexual. E falando de sexualidade como um todo, buscar também novos tipos de narrativa de sexualidade feminina e de sexualidade masculina, né? Porque Sim. também as narrativas de filme, sem ser filme erótico, também elas têm um padrão sempre muito parecido também, né? Então a moça que é apaixonada, que sonha de ter um amor, e daí aparece um cara. Né? Comédia romântica é esse formato, Sim, né? não, e a Erika Lush, então, todo mundo acha que assim, fala assim, não, é um filme erótico, um pornô voltado pra mulher. Ai, tem historinha? Falo, acho que deve ter alguns que tem historinha, mas não é mulher que só quer historinha, entendeu? É só que não precisa lá tá puxando o cabelo, entendeu? Aquela gemessão sem fim, né? Que aquilo lá que, inclusive, homem, se você tá vivenciando isso, vou te contar uma verdade. Provavelmente tem alguém fingindo aí, né? Não é aquilo. A sexualidade feminina não funciona daquele jeito, né? Aquele foco que tem na penetração, né? A Débora Seco falou, a Débora Seco, inclusive, é uma grande professora de sexualidade no podcast que ela foi, acho que é o pod delas, né? Não Acho sei, que das é. meninas. E ela falou exatamente, numa definição de que a sexualidade da mulher acontece por fora, né? Essa coisa que a gente tem da penetração pode ser super interessante, mas é um capítulo da sexualidade feminina. E você pega os pornôs, eles focam naquilo, né? Aquilo lá é o centro da atenção do filme pornô. Então, a historinha pode ser legal? Pode ser legal, mas não é só a historinha, entendeu? Não é que mulher gosta de sentar e ver historinha de sexo, não é isso, né? É como a coisa é performada também, né? Sem agressividade, sem aquelas coisas todas que a gente sabe que acontece. Legal que você falou da penetração, porque isso outro dia tá chovendo umas mensagens, o pessoal manda mensagem, né? E eu recebi uma mensagem que era assim: olha, daí era uma mensagem complexa, assim, cheia de coisa, daí eu falei, vou falar sobre isso. E daí você comentou. É, ela falou assim, né? A paciente falou assim: olha, eu tava numa roda de amigas e eu contei que eu tenho orgasmo com penetração. E eu Julgada. quase que Quase que julgada julgada. ou colocada no altar. Não sei qual que foi Das duas, uma. exatamente. Ou não é verdade, ou então você é a única. E ela veio me perguntar, né? Ela falou assim: e isso é uma verdade mesmo? A maioria das mulheres não tem orgasmo com penetração, a maioria das mulheres não curtem. Ela falou assim: por que eu consigo? Aí eu tava explicando isso pra ela, né? Mas você vê isso no dia a dia? Eu acho que a maioria das mulheres, acho não, a gente sabe, a maioria das mulheres não tem o orgasmo com penetração, não é o foco da relação sexual, da parceria sexual, mas essa sua amiga eu entendo que é possível, ela não deve ser cancelada. E se a gente for pensar na fisiologia da coisa, né, no mecanismo que a coisa acontece, também dependendo da posição que você tá, como a coisa acontece, você pode ter penetração com estímulo clitoriano também. Uhum. Então a gente vai saber, né? Muitas das pacientes também vêm perguntar, mas aquele orgasmo que eu tive, por onde que ele veio? Fala, amor, foi gostoso? Você Porque gozou? também tá teorizando muito a Exato, coisa, né? curte, cara, tá legal. Mas você quer saber exatamente o porquê que tem que saber da onde que vem, como é que acontece, né? Eu acho que se você. Não, é autoconhecimento, mas o autoconhecimento já te levou pra uma coisa bem legal, né? Que infelizmente a maioria das mulheres ainda não conseguiram nem chegar lá, porque também tá faltando justamente esse autoconhecimento. Então, eu acho que é uma coisa que tem mulher que gosta, tem mulher que não gosta tanto. Eu acho que não deve ser um foco da relação. Mas eu acho que pode ser uma coisa extremamente interessante e que tem gente que realmente consegue e tá tudo bem. Mas é engraçado que é um tabu também, né, Sil? Porque eu sei que algumas mulheres que estão numa relação com penetração, daí querem às vezes se estimular, ou querem que a parceria estimule, né? Estimule o clitóris e tudo mais. Só que eu sei que tem um tabu de assim, mas se eu tô na penetração e eu começar a me estimular, não vai parecer pro cara que tá faltando alguma coisa, que ele tá fazendo alguma coisa que não é suficiente. Eu já recebi esse tabu. Não, mas aí é um tabu que tem que ser um tabu dos meninos e que tem que ser desconstruído por eles, né? Isso não é um tabu nosso, né? A gente não deveria ser, pelo menos.
né? É a mesma questão que a gente vai colocar dos sex toys na relação sexual. Ai, meu parceiro se sente ameaçado pelo brinquedo sexual. Eu falo, Tem gente... uma reportagem grande que saiu acho que uma manchete da Folha aí, faz umas 2 semanas, exatamente sobre isso, que alguns homens se considerem como se estivessem competindo com eles, Ai, né? mas Como se os acessórios então, sexuais... os homens precisam melhorar, né? O homem hétero, ele precisa melhorar. Não tem jeito, a gente vai ter que... Eu acho que é isso. Isso não, quando as pacientes trazem isso, tudo bem. Ai, mas é um problema do casal, não é se é um problema do casal, é um problema meu. Pode até ser um problema do casal, mas é um problema que a gente tem que identificar que vem do outro, não é um problema seu, né? Tá tudo bem com você e a gente tem que desconstruir isso para ele, né? Uhum. Tem até um comediante maravilhoso, não sei se você viu ele falando, né? Que, tipo, ele fala exatamente isso. Se você acha que você trazer um vibrador para uma relação a dois é como que você chegava na escola e não tinha feito o trabalho, alguém colocava o seu nome, entendeu? Então você ganhava o mérito, tirava a nota boa e ainda ficava lá, sabe? Como um grande ator, sendo que você não fez o principal, né? Eu acho que é o Afonso Padilha, acho que ele Não, falou isso, né? exato. Ele fala, cara, você tá reclamando? O vibrador tá fazendo todo o trabalho pra você, irmão. Ela tá pirando, para de reclamar. Exato, você tá lá só segurando a cartolina, né? É sensacional, é sensacional. A gente tem que desconstruir isso, né? Como a gente vai fazer para desconstruir isso com o universo masculino? Eu não tenho essa resposta. Mas eu acho que a primeira coisa é a gente não andar para trás no que a gente acha que é importante pra gente. Então, se estimular clitóris para você faz parte do jeito que você goza na relação sexual. Se para você brinquedo sexual, sugador clitoriano, vibrador é importante na relação sexual, é uma coisa que você tem que trazer e tem que conversar sobre isso, né? Tem que explicar para os meninos. Às vezes a gente tem que explicar mais de uma vez para os meninos. Isso não é uma competição, é um plus a mais, entendeu? Não dá, né? É conversar, conversar, conversar. Não tem muito. E você tem sentido que é fundamental ter esses acessórios sexuais, sugador, polvinho, bullet, A golfinho? gente tá vivendo um boost, né, disso, a era do sugador clitoriano. Eu acho que a gente ficou tanto tempo com essa dificuldade de estímulo clitoriano e era uma coisa tão pouco falada, que de repente surgiu aí um aparelho que facilitou tanto que ele agora, né, é meio que indispensável. Indispensável, eu acho que assim, não pode ser, né? Porque outro dia eu tava com uma paciente que foi viajar, quase voltou, tava lá em Campos do Jordão com o namorado e falou: esqueci meu sugador, não tem como eu ficar aqui. Fiz um final de semana romântico. E como é que a gente vai fazer esse final de semana romântico? Então, acho que não pode ser uma coisa que você depende daquilo, que tudo que você depende daquilo em excesso também não é legal, pra nada na vida. Pra relação sexual, você ficar muito focado numa coisa específica, isso Exato, limita eu acho que é também, né? limitante. Ela esqueceu o negócio, acabou a viagem dela. Pô, né? Você tem duas pessoas lá querendo, aí não tem o porquinho, não vai rolar? Não é legal, né? Eu acho que você pode ter. Eu tenho um paciente minha que vira e falou: eu tenho vontade de pegar meu porquinho, colocar no banco do lado, passar o cinto nele e falar: vamos viajar. Entendeu? Eu acho que também é válido isso. Tá tudo certo. Mas eu acho que você faz a viagem com o porquinho, você faz a viagem sem o porquinho, você faz a viagem com parceiro com, às vezes você faz a viagem com parceiro sem. Se quer fazer mais viagem com, tá tudo certo também. Mas eu acho que é isso, não dá pra ficar dependente dele, mas eu acho que ele é mais um recurso aí pra ajudar a libido feminina que durante tanto tempo foi tão suprimida e agora a gente, se tem um recurso, vamos usar esse recurso. Eu ouvi uma vez que é como se fosse a teoria da vara verde. Quando você tá muito num extremo, para você conseguir resolver o problema, né? Então você tem uma vara que ela tá totalmente envergada. Para você desenvergar ela, você tem que jogar toda pro outro lado para que ela possa ficar no meio. Então, eu gosto dessa analogia e às vezes eu sinto que é isso que a gente está vivendo. A gente viveu tanto tempo de repressão, Exato. sexualidade feminina, que agora a gente puxou a vara por outro lado de vamos lá, tem que usar todos os aparelhos, tem que saber fazer borboleta paraguaia, tem que saber girar, tem que saber fazer pupuarismo, tem que cuspir uma bola de tênis para 3 metros de distância. Aí, tem que performar, né? A gente tá chegando no ponto que daí a mulher tá falando assim, tá bom, legal, mas tô me sentindo um pouco sufocada. Então talvez a gente esteja tentando isso que você falou. Cara, é de cada um. É importante viver isso, é importante viver aquilo, mas é importante também tentar entender o que tá com vontade de viver para que essa construção de sexualidade seja mais verdadeira. Porque senão a gente entra de novo na palestrinha, na cagação de regra de tem que ter um sugador, o sugador é seu melhor amigo. E eu acho que também é problemático esse tipo de construção, né? Sim, tudo que é extremo não é bom, né? A gente até falou isso aqui hoje, tudo que é extremo não é bom.
Silvia Já foi? Carmandaia. Olha, a gente já tá aqui há um tempo. Olha, a gente já tá aqui há um tempo. Sil, é o seguinte, eu acho assim. Tenho mais uma pergunta para te fazer. Vamos. A libido é multifatorial, né? E tem um ponto que a gente não tocou, mas eu acho que é importante a gente tocar, que é sobre relacionamentos, né? A gente cada vez mais tem recebido no consultório isso. Uhum. E eu queria te perguntar dois cenários. A gente tem recebido no consultório as pacientes que têm falado que têm dificuldade de libido no casamento, por exemplo, e tudo mais. E a gente tem aquelas pacientes que ela tem libido e que às vezes o companheiro não tem libido, Uhum. né? Queria que você contasse um pouco sobre essa sua experiência, essa sua visão sobre isso. Bom, vamos lá. Eu compartilho de você também dessa vivência no consultório de que a sexualidade do casal, cada vez mais, não sei se ela é mais falada ou se tem cada vez mais sido frequente essa coisa de casei e acabou a libido. Eu acho que a primeira coisa pra gente estar no relacionamento, casal, e a libido tá em dia, que eu pergunto, inclusive no consultório, mas como é que era a libido antes? Entendeu? Porque se a libido não era boa antes de você estar num relacionamento em que você divide muitas vezes a mesma cama todos os dias com a pessoa, quando você cai no dia a dia, aí que não vai ficar bom mesmo. Aí você coloca uma criança lá no meio, então aí a coisa, né, desanda de vez. Porque era uma coisa que já não era muito legal. E aí no dia a dia fica mais difícil. Então o que eu sempre falo é vamos melhorar essa libido, né, desde o começo. Então, para quando a gente entrar num relacionamento e a gente ter uma rotina que é invariável, né, uma coisa que vai acontecer, a gente tentar manter essa libido acesa, E é né? isso que a gente tá falando de libido, né? Não tá nem falando da trans em si, porque se a trans era ruim, Pô, se a trans era ruim, depois que você tem aquela transa disponível todos os dias, você vai querer fazer ela sempre? Então, às vezes, se a trans era ruim, mas era uma coisa ocasional, tá bom. Mas se a trans era ruim, de repente você tem ela disponível todos os dias, entendeu? É que nem você comer uma comida ruim uma vez por mês. Mas todos os dias, entendeu? uhum, Não dá, né? A gente tem que melhorar a libido como um todo, para uma vez que a gente tiver num relacionamento. Eu ia falar monogâmico, né? Mas em geral, quando você casa, você já tá num relacionamento monogâmico antes. Mas quando você tá num relacionamento mais próximo, com uma maior convivência, aquilo se manter, né? Uma vez eu vi a Fernanda Lima falando sobre isso, né? Como é que você faz, você e o Rodrigo Hilbert, para 20 anos de casado, nem sei, na verdade, se é 20 anos, de casado e ainda terem uma libido em dia. E ela fala, cara, as pessoas, elas falam muito achando que libido é a lingerie, a borboleta paraguaia, né? Virar de ponta cabeça, fazer uma viagem. E na verdade é uma coisa que é gostosa, que sempre foi gostosa e que continua sendo gostosa. Então, quando você tem uma qualidade, ela se mantém, às vezes, né? Você vai ter períodos da vida, puerpério, em que a libido ela não vai ser o protagonista. E aí, depois, em outros momentos da vida, que ela vai ser protagonista. Então, a primeira coisa é gostoso? Se for gostoso, tem a maior chance de, mesmo com a rotina, ela continuar sendo gostosa, uhum. né? E existe, porque às vezes o pessoal acha que é mito. Às vezes eu falo, o pessoal acha que é mito. Existe mulher que está com libido e o companheiro não está? Muito, muito, Porque às muito. vezes eu falo isso, As daí mulheres fazem mais terapia, né? e o primeiro comentário que às vezes vem é: então o cara não gosta, então ele é Não. viado, então. Não, isso é construção masculina tóxica. Lembra que eu falei que eu acho que a masculinidade ela é tóxica para os meninos também? Porque ele tem que falar que ele é a pessoa que performa, que faz, que tá com a libido sempre em dia. Mas aí na hora que chega lá na companheira, em quatro paredes, ele não tá afim, entendeu? E a mulher, às vezes, ela tá muito mais trabalhada. Ela tá com a terapia em dia, ela sabe o que ela gosta, do jeito que ela gosta, como ela gosta. Então ela tá com a libido mais em dia. Cada vez mais a gente vê isso. A mulher falando que ela tá com a libido e o parceiro não acompanha. Uhum. E aí é mais difícil ainda, porque se você. As mulheres, quando elas acham que elas estão com problema de libido, elas marcam ginecologista. Né? Quando os homens acham que eles estão com problema de libido, o que eles fazem? Né? O João veio aqui e mostrou pra gente um pouco do que Sim. como é que isso funciona, mas que ele mesmo falou, é mais difícil pro homem procurar ajuda. Eu tenho, principalmente agora que o podcast está aumentando a procura, né, por esse acompanhamento de questão de libido e tudo mais. E eu já deixo claro, eu falo, olha, não vai ter a pílula mágica. Essa paciente vai precisar voltar várias vezes para a gente conseguir ajustar tudo isso, né? Igual a pizza da libido da Rebeca, a gente vai ter que olhar para todas essas estruturas que compõem a libido.
E eu já aviso, eu falo, mas em algum momento, pelo que você me contou, eu acho que eu vou pedir para que você traga o seu companheiro. Exatamente, acho que é sempre... Porque senão a gente fica num jogo onde um tá tentando um movimento de resolver uma parada, mas se o companheiro dela não colaborar, não... Porque... E eu já senti isso. Companheiro que foi, e aí ele teve um espaço para ele poder falar. E, cara, veio muita coisa. Coisa do afeto. Sim. Coisa que ela às vezes falou, nunca tinha me falado isso. Você faz a terapia do casal, né? Entendeu? Né? Então, Terapia. ele acaba trazendo isso e é bom, porque às vezes a gente precisa fazer essa conciliação do conflito, né? Reconciliar o casal para que eles passem a ter uma comunicação. Porque Sim. o sexo é uma comunicação, é uma linguagem. Sim. E daí eles passam a se comunicar e a coisa começa a funcionar, né? Total, concordo total. Inclusive é isso. Sempre que possível, converse com o seu parceiro e se o seu ginecologista estiver aberto como a gente tá, leve ele na consulta, porque, né, querendo ou não, a libido é do casal, né? Talvez a gente chegue na conclusão, então, que a pessoa fale para fazer. Porque se você não tá conseguindo fazer, talvez você precise começar a falar para poder a coisa... Tem que sincronizar, acho que o fale e o faz, né? Falar demais e não fazer, fazer e não falar, acho que a gente tem que sincronizar, né? Conectar. O que a gente fala, o que a gente faz, tá tudo certo. Não tem propaganda negativa e também não tem nem repressão na fala, né? Acho que é isso. Silvia Carmandayan! Eu amei esse papo. Vocês tiveram uma pincelada do que é um almoço de quinta-feira no Bar do Minho, entendeu? A gente não entrou em assunto de política, a gente não entrou em assunto de... A gente não contou fofoca de famoso, entendeu? A gente não falou sobre a nossa carreira, mas vocês sentiram um pouquinho, entendeu? Quer ser nosso amigo? Se inscreve. Mentira! Vamos pedir patrocínio do Minho. Vamos pedir. Daniel, patrocina a gente. Gente, o Minho é o nosso point. É o nosso point. Sil, esse é o momento agora de você passar o seu contato para o pessoal continuar te acompanhando, entendeu? Vamos lá, gente. O meu arroba é Silvia Carmandayan, com meu sobrenome, que vai estar aqui no podcast, que é meio complicado, mas rola. E só tem Instagram, porque eu ainda não consegui entrar para esse mundo digital do TikTok, mas eu vou tentar, vou me esforçar. Vamos fazer uma campanha? Vocês colocam assim, vamos Silvia, entendeu? Vamos Silvia, porque daí eu trago ela pro mundo do mundo digital, entendeu? Isso. Ela já tem um trabalho muito legal. Tem sim. Tem o Cine Gineco, ela analisa as obras, né, de entretenimento, então série, novela. É muito legal, acompanhe. Isso, eu faço uma análise uma análise ginecológica do que a gente vê na televisão, então comento um parto, comento qualquer coisa que aconteceu numa novela, numa música, numa série. Fala um pouco de comida, que eu não sou, obviamente, tudo isso que o Vitor falou do mundo gastronômico. Ela cozinha. Mas eu consumo e bastante. Fala um pouco de maternidade ou samba. Ou seja, é uma loucura, né? Como é a vida real. É a vida como ela é mesmo. Muito obrigado. Tô muito feliz de você estar aqui. Amor. Obrigada pelo convite. Muito, muito feliz. Adorei. Vou até falar com uma voz sexy. Adorei, Vitor. Obrigada. E você que assistiu até aqui, que ficou com a gente, muito obrigado. Se você não assistiu os episódios anteriores, você viu que a gente comentou, os episódios eles estão, contando uma historinha muito bonitinha. Assista, vai, maratona, pega o final de semana, tá sem nada pra fazer, tá ali, bateu uma deprê, já faz o quê? Vou assistir o Fala Mais Faz. Daí quem sabe isso não acende a libido e você começa a pensar em estratégias pra poder exercer sua sexualidade, certo? E você que gostou do episódio e está interessado em ser um parceiro nosso, né, em patrocinar e tudo mais, aqui embaixo vai ter o contato. Manda aqui o contato e daí você pode ser um parceiro nosso, aparecer aqui na nossa tela, a gente te divulga, né? Tá bom? A gente está esperando vocês. Muito obrigado, esperamos vocês na próxima. Teremos aqui, já vou contar quem vai ser a próxima. Pode contar, Felipe? Felipe falou que pode. A gente vai receber, lembra lá na parada LGBT que a gente encontrou com o Caio, psicólogo, que fala sobre... os homens gays, saúde mental dos homens gays, ele vai sentar aqui. Uau! E a gente vai conversar um pouco sobre isso, como que tá o mundo gay aí. Vou assistir. Certo? Muito obrigado, meu povo. Beijo.